Livro Metafísica. Autor Aristóteles. Livro 7 Fi. Capítulo 1. O ente se diz de diversas maneiras, conforme delimitamos antes nas discussões a respeito do ou de quantos modos. De fato, ente designa ou o que é ou e um certo isto, ou de tais qualidades, de tais quantidades, ou cada um dos demais itens que assim se predicam. E dado que o ente se diz de tantos modos, é manifesto que, entre eles, o ente primeiro é o ou o que é, o qual, precisamente, designa a essência, pois, quando pretendemos dizer de que qualidade é isto, dizemos que é bom ou mau, mas não que é de três covados ou homem, ou mais. Quando pretendemos dizer o que é, não dizemos que é branco, ou quente, ou de três covados, mas que é homem, ou Deus. Ao passo que os demais itens se dizem entes por serem, do ente que é deste modo, quantidades, qualidades, afecções ou algo diverso. Por isso, é plausível que se pergunte se o caminhar, o estar saudável e o estar sentado designam, cada um deles, um ente, semelhantemente para qualquer outro item de tal tipo. De fato, nenhum deles se apresenta naturalmente em si mesmo, nem é capaz de ser separado de uma essência, mas, de preferência, se for o caso, são o caminhante, o sentado e o saudável que se contam entre os entes. E estes últimos se manifestam mais como entes porque há algo determinado que lhes subjaz, e isto é a essência e o particular, que, precisamente, se manifesta imanente em tal maneira de denominação. De fato, o bom ou o sentado não se dizem sem isso. Assim, é evidente que também cada um deles é através dela, por conseguinte, o que é primeiramente ente, e não um certo ente, mas ente sem mais, e é a essência. Mas o primeiro o se diz de muitos modos, não obstante, de qualquer modo a essência é primeira, tanto pela definição, como também na ordem do conhecimento e no tempo. De fato, nenhum dos outros predicados é separável, mas apenas ela. Também pela definição ela é primeira, é necessário que a definição da essência esteja contida na definição de cada um deles. E julgamos conhecer cada coisa sobretudo quando conhecemos o que ela é, o que é o homem ou o fogo, mais do que quando conhecemos de que qualidade ela é, de que quantidade ela é, ou onde ela está, e visto que também conhecemos cada um destes exatamente quando conhecemos o que é o de tal quantidade ou o de tal qualidade. Afinal, aquilo que não só há muito tempo como também agora e sempre se investiga e constitui impasse, e que é o ente, é isto, qual é a essência, de fato, uns afirmam que o ente é um, outros, que é mais de um, uns afirmam que ele é em número limitado, outros, em número ilimitado. Por isso, também a nós cabe investigar, sobretudo, primeiramente, por assim dizer, apenas, a respeito do ente que é deste modo, o que ele é. Capítulo 2. Reputa-se que o essência o atribui-se de maneira mais evidente aos corpos. Por isso, afirmamos ser essências os animais, as plantas e suas partes, assim como os corpos naturais, isto é, fogo, água, terra e cada um deste tipo, e todo item que é parte destes ou é constituído deles, ou de partes, ou de todos, por exemplo, o céu e suas partes, estrelas, lua e sol. Devemos examinar se apenas estas coisas são essências, ou também outras, ou se apenas algumas delas, ou também outras, ou se nenhuma delas, mas, antes, certas outras. Alguns reputam que são essências os limites do corpo, e isto é, superfície, linha, ponto e unidade, e que o são mais do que o corpo e o sólido. Além do mais, alguns julgam que não há nada de tal tipo para além das coisas sensíveis, ao passo que outros julgam que há vários itens de tal tipo, que inclusive seriam, antes de tudo,
eternos, como Platão julga que as formas e os entes matemáticos são duas essências, e que a terceira é a essência dos corpos sensíveis. Espeusipo, por sua vez, julga haver mais essências, começando do um, e julga haver princípios de cada essência, um princípio de números, outro de grandezas, em seguida, outro de alma, e, deste modo, estende as essências. Alguns, por outro lado, afirmam que as formas e os números possuem a mesma natureza, e que as demais coisas seriam secundárias, de linhas e superfícies, até a essência do céu e as coisas sensíveis. Ora, a respeito disso, devemos examinar o que se afirma acertadamente ou não acertadamente, ou seja, quais são as essências, e se há algumas além das sensíveis, ou se não há, e estas, de que modo são, isto é, se há alguma essência separada, ou se não há nenhuma, para além das sensíveis, e por que como, tendo primeiramente delineado o que é a essência. Capítulo 3. Essência se diz, se não de mais modos, principalmente em 4, ao menos, tanto ou aquilo que o ser é, como o universal e o gênero reputam-se ser essência de cada coisa, e, como o quarto entre esses, o subjacente. O subjacente é aquilo a respeito de que as demais coisas são afirmadas, ao passo que ele próprio não mais se afirma a respeito de nenhuma outra, por isso, devemos distinguir primeiramente a respeito dele, pois, antes de tudo, reputa-se ser essência, em primeiro lugar, o subjacente. De certo modo, é a matéria que se diz subjacente e de outro modo, a forma, e, em terceiro lugar, o conjunto de ambas, quero dizer, por matéria, por exemplo, o bronze, por forma, o aspecto da figura, pelo conjunto de ambas, e o composto, a estátua, de modo que, se a forma é anterior à matéria e mais ente do que a matéria, também será anterior ao composto de ambas, pela mesma razão. Assim, está dito agora, em traços gerais, o que é porventura essência, em que ela não se afirma a respeito de algo subjacente, mas é aquilo a respeito de que as outras coisas são afirmadas. No entanto, é preciso defini-la não apenas deste modo, pois assim não é suficiente, visto que é desprovido de clareza, e visto que, além do mais, a matéria tornar-se-ia essência. Pois, se esta não for essência, escapa-nos que outro item o seria, eliminados os demais itens, manifestamente, não sobraria nada como subsistente e de fato, os demais itens são afeições, ações ou capacidades dos corpos, e, por outro lado, o comprimento, a largura e a profundidade são certas quantidades, mas não são essências, pois o quanto não é essência, antes. É a essência aquele item primeiro ao qual essas coisas pertencem. Ora, uma vez eliminados o comprimento, a largura e a profundidade, nada vemos a restar, a não ser que seja algo aquilo que é delimitado por eles, de modo que, aos que consideram desta maneira, é necessário que apenas a matéria se manifeste como essência. Quero dizer, uma matéria que, em si mesma, não se diz ser nem algo, nem de certa quantidade, nem qualquer outro item pelo qual se delimita algo que é, pois haveria algo de que cada um deles se predicaria, e cujo ser seria distinto do ser de cada um dos predicados, e de fato, os demais itens se predicam da essência, ao passo que esta se predicaria da matéria, de modo que o item último, em si mesmo, não seria nem algo, nem de certa quantidade, nem qualquer outra determinação, ou nem seria, seguramente, suas negações, pois estas haveriam de se dar por concomitância. Assim, para os que investigam a partir dessas considerações, decorre ser essência a matéria. No entanto, isso é impossível, pois, antes de tudo, reputa-se que o separado e o um certo isto pertencem à essência, por isso, a forma e o conjunto de ambas seriam reputáveis como essência mais do que a matéria. Deve ser deixada de lado,
por sua vez, a essência que se compõe de ambas, quero dizer, a que se compõe de matéria e forma, pois ela é posterior e evidente, e de certo modo, também a matéria é manifesta, mas é a respeito da terceira que devemos examinar, pois é ela que oferece mais dificuldade. Entre as coisas sensíveis, algumas de comum acordo são admitidas, como essências, consequentemente, devemos examinar, em primeiro lugar, no domínio delas. Capítulo 4. Dado que distinguimos no começo de quantos modos definimos a essência, e julgou-se que um deles é ou aquilo que o ser é, devemos investigar a respeito dele. De fato, é propício proceder em direção ao que é mais cognoscível. Pois o aprendizado, para todos, vem a ser deste modo, através das coisas menos cognoscíveis por natureza, em direção às mais cognoscíveis. E esta é a tarefa, tal como, no domínio das ações, a partir daquilo que é bom para cada um, fazer boas para alguém as coisas que são inteiramente boas, do mesmo modo, a partir daquilo que é mais conhecido por alguém, tornar-lhe conhecidas as coisas que são por natureza cognoscíveis. Mas as coisas conhecidas por cada um e primeiras são, frequentemente, pouco cognoscíveis, e pouco ou nada tem que seja verdadeiramente o caso, ou não obstante, a partir de coisas que são mediocremente cognoscíveis, mas que são conhecidas por alguém, deve-se tentar fazê-lo conhecer as coisas inteiramente cognoscíveis, progredindo-se, como foi dito, através daquelas primeiras. Primeiramente, digamos algo a seu respeito de um ponto de vista lógico, aquilo que o ser é ou de cada coisa é aquilo que se afirma dela em si mesma. Pois o ser para ti não é o ser musical, pois não és musical por ti mesmo. O ser para ti, portanto, é aquilo que és por ti mesmo. Mas o ser para ti nem é, seguramente, tudo isso é SC que és por ti mesmo, de fato, ele não é algo que se afirmam em si mesmo ou do mesmo modo pelo qual, à superfície, em si mesma, se atribui o branco, porque ser superfície não é ser branco. E ser superfície nem é, certamente, seremos, ser superfície branca, porque o mesmo item estaria acrescentado. Assim, o enunciado do ou aquilo que o ser é o de cada coisa será aquele no qual a própria coisa não estiver mencionada, e que a enuncie, de modo que, se ser superfície branca fosse ser superfície branca cisa, ser branca e ser ciso seriam uma só e mesma coisa. Uma vez que também envolvendo as demais categorias a compostos, de fato, há algo subjacente para cada uma, por exemplo, para o que, para o quanto, para o quando, para o onde e para o movimento, devemos examinar se há, porventura, enunciado do ou aquilo que o ser é para cada um deles, isto é, se porventura também a ele se atribui o aquilo que seu ser é, como, por exemplo, para o homem branco, aquilo que é o ser homem branco. Suponha-se que sua designação seja o veste ou o que é o ser para a veste. Mas, seguramente, tal coisa se veste nem sequer se conta entre as que se dizem ou por si mesmas. Ou, então, pelo contrário, o que é dito não ou por si mesmo ou se diz de dois modos, e, destes modos, um é por um acréscimo, o outro, não. Com efeito, um desses modos se diz porque se acrescenta outra coisa àquilo mesmo que se procura definir, como se, tentando definir o ser para o branco, alguém dissesse o enunciado de homem branco, e já o outro modo de dizer algo não ou por si mesmo ou se diz porque há outra coisa em acréscimo àquilo mesmo que se define, como, por exemplo, se a o veste o significasse homem branco, mas alguém definisse a veste como branca. Ora, o homem branco é, seguramente, branco, mas não é o aquilo que é o ser branco, mas sim o ser para a veste. Mas, porventura, o ser para a veste é algum tipo de o aquilo que o ser é o de modo geral? Ou não é?
Com efeito, o é aquilo que o ser é ou é aquilo precisamente que um algo é, e entretanto, quando se afirma de uma coisa algo que lhe é distinto, o conjunto que assim se diz não é aquilo que precisamente um certo isto é, por exemplo, o homem branco não é aquilo precisamente que um certo isto é, se o isto se atribui tão apenas às essências. Por conseguinte, há ou aquilo que o ser é ou de todas as coisas cujo enunciado é definição. E um enunciado é definição não se um nome significa o mesmo que um enunciado, pois, neste caso, todos os enunciados seriam definições e de fato, haveria nome para qualquer enunciado, de modo que também a Ilíada seria uma definição, mas sim se o enunciado é algo primeiro, e é de tal tipo tudo aquilo que se diz não pelo fato de se afirmar de uma coisa algo que lhe é distinto. Assim, o aquilo que o ser é ou não poderá pertencer a nenhum item que não seja a forma específica de um gênero, mas somente a estas, pois reputa-se que elas não são afirmadas por participação, nem por afecção, nem como concomitante, não obstante, haverá, sim, inclusive para cada uma das demais coisas, um enunciado sobre o que significa, se há um nome em que isto se encontra em tal e tal coisa, ou, no lugar de um enunciado simples, outro mais preciso. No entanto, definição não haverá, nem o aquilo que o ser é. Ou, pelo contrário, também a definição, assim como o que é, se diz de vários modos. De fato, também o que é o designa, de um modo, a essência é algo que é um certo isto, mas, de outro modo, designa cada um dos predicados de tais e tais quantidades, de tais e tais qualidades, e todos os demais desse tipo. Pois, assim como o é ou se atribui a todos, não, porém, de maneira semelhante, mas, antes, se atribui a um deles primeiramente, e aos outros, secundariamente, do mesmo modo também o que é ou se atribui sem mais a essência, mas, de certa maneira, também aos demais, e de fato, podemos perguntar o que é o de tal e tal qualidade, de modo que também o de tais e tais qualidades se conta entre os o que é, não, porém, sem mais, mas, assim como a respeito do não ente alguns dizem, de um ponto de vista lógico, que o não ente é, não sem mais, mas sim não ente, do mesmo modo também o de tais e tais qualidades. Assim, é preciso examinar também como se deve dizer a respeito de cada coisa, não mais, porém, do que como se comporta, por isso, uma vez que já está claro o que se quer dizer, semelhantemente, também o aquilo que o ser é ou se atribuirá de modo primeiro e absoluto à essência, e, em seguida, também aos demais, já assim como o que é, não o aquilo que o ser é ou sem mais, mas, aquilo que o ser é para o de tais e tais qualidades ou para o de tais e tais quantidades. Com efeito, devemos dizer que tais coisas são entes ou homonimamente, ou acrescentando e eliminando condições, e assim como se diz cognoscível ou não cognoscível, uma vez que o estritamente correto é designá-las como ente ou não por homonímia, nem de uma mesma maneira, mas assim como se designa o medicinal, por dizer-se em relação a uma única e mesma coisa, não por dizer-se uma só e mesma coisa, nem, com certeza, por homonímia, de fato, corpo, operação e instrumento se dizem ou medicinais ou não. Homonimamente, nem segundo uma só coisa, mas em relação a uma só coisa. No entanto, isso não faz diferença, qualquer que seja o modo pelo qual alguém queira designá-las, mas isto é evidente, em que a definição e o aquilo que o ser é, de modo primeiro e absoluto, são das essências. Não são, entretanto, exclusivamente delas, mas semelhantemente também dos demais, e embora não primeiramente. De fato, não é necessário, se introduzimos tal e tal coisa, que seja a definição dela aquilo que signifique o mesmo que um enunciado, mas sim aquilo que signifique o mesmo que um certo enunciado, e isto se dá,
se for o enunciado de algo uno, não por ser contínuo, como a Ilíada, ou como as coisas que são unas por conjunção, mas se for de qualquer dos modos pelos quais se diz o e o se diz tal como o ente, e o ente designa certo isto, ou de tais quantidades, ou de tais qualidades. Por isso, também de homem branco pode haver enunciado e definição, embora de modo distinto daquele pelo qual há definição e enunciado do branco e da essência. Capítulo 5. Há uma dificuldade, se alguém afirmar que o enunciado por acréscimo não é definição, de qual dos itens que não são simples, mas combinados, haverá definição? Pois é necessário mostrá-los por acréscimo. Quero dizer, da nariz e concavidade, e a duncidade é o item que se diz a partir de ambos por esta estar naquele, e não é por concomitância que a concavidade ou a duncidade são afecções do nariz e antes, são afecções do nariz em si mesmo. Também não são como branco para calhas, ou para homem, porque calhas, ao qual sucede como concomitante ser homem, é branco, mas, antes, são como macho para o animal, o igual para o quanto e todas as coisas que se afirmam serem atribuídas a algo em si mesmo. E estas são todas aquelas em que se encontra a definição, ou a denominação, daquilo de que são afecção, e que não é possível elucidar separadamente. Por exemplo, é possível elucidar o branco ou sem o homem, mas não é possível elucidar o fêmea ou sem o animal. Consequentemente, destas coisas, ou não haverá aquilo que o ser é e definição de nenhuma, ou, se houver, será de outro modo, conforme dissemos. Há também uma outra dificuldade a respeito delas. De fato, se nariz adunco e nariz côncavo forem o mesmo, o adunco e o côncavo serão o mesmo. Se não forem o mesmo, por ser impossível enunciar o adunco sem a coisa da qual, em si mesma, ele é afecção, pois o adunco é concavidade no nariz, e dizer o nariz adunco ou não será possível, ou o mesmo será dito duas vezes, nariz côncavo, ou pois o nariz adunco será o nariz côncavo, pelo que, seria absurdo pertencer a tais itens ou aquilo que seu ser é, ou se não fosse absurdo, prosseguir-se-ia ao infinito, vem o nariz adunco, ainda outro estaria inerente. Assim, é evidente que a definição cabe apenas à essência. Com efeito, se há definição também das outras categorias, é necessário que seja por acréscimo, por exemplo, do de tais qualidades e do ímpar. Este não se define sem o número, nem a fêmea sem o animal. Por acréscimo refere-se aos casos em que sucede afirmar duas vezes o mesmo, tal como nesses. Se isso é verdadeiro, tampouco poderá haver definição dos itens combinados, por exemplo, de o número ímpar. Mas passa despercebido que estes enunciados não são afirmados com precisão. Dado que há definições também destes itens, ou elas são de outro modo, ou, conforme foi dito, a definição e aquilo que o ser é ou devem ser ditos de diversos modos. Consequentemente, de certo modo, não é possível haver definição de nenhum item, e aquilo que o ser é ou não poderá pertencer a item algum, senão as essências, ou mais, de outro modo, é possível haver definição também dos outros itens. É evidente, portanto, que a definição é o enunciado do ou aquilo que o ser é, e que o aquilo que o ser é ou é apenas das essências, ou sobretudo delas, primeiramente sem mais. Capítulo 6. Devemos examinar se cada coisa e aquilo que seu ser é ou são idênticos ou distintos. Isso é propício para a investigação a respeito da essência, pois julga-se que cada coisa não é diversa de sua própria essência, e afirma-se que a essência de cada coisa é ou aquilo que seu ser é. No caso das coisas que se afirmam por concomitância, é plausível julgar que sejam distintos, por exemplo,
que o homem branco e o ser para homem branco sejam distintos, de fato, se fossem idênticos, também seriam idênticos o ser para homem e o ser para homem branco, pois, como dizem, são idênticos o homem e o homem branco, de modo que também seriam idênticos o ser para homem branco e o ser para homem, ou, muito pelo contrário, não seria necessário que fossem idênticas as coisas que se afirmam. Por concomitância, visto que os termos extremos não vêm a ser idênticos do mesmo modo, mas talvez pareceria decorrer isto, de termos extremos afirmados por concomitância virem a ser idênticos, por exemplo, o ser para o branco e o ser para o músico, no entanto, isto não parece ser o caso. Por outro lado, no caso das coisas que se afirmam em si mesmas, necessariamente sempre são idênticos, e quero dizer, se há certas essências às quais nenhuma outra essência, tampouco nenhuma natureza, é anterior, como alguns afirmam que são as ideias. De fato, se fossem distintos o bom em si mesmo e o ser para o homem, e bem como o animal em si mesmo e o ser para o animal, o ser para o ente e o ente em si mesmo, haveria, além das mencionadas, outras essências, naturezas e ideias, e estas seriam essências anteriores, se o ou aquilo que o ser é ou é a essência. E se essas essências fossem apartadas entre si, de umas, não poderia haver conhecimento, ao passo que as outras não seriam entes, quero dizer, por o estarem apartadas, ou se ao bom em si mesmo não for atribuído o ser para o homem, e se, a este último, não for atribuído o ser homem, pois há conhecimento de cada coisa quando reconhecemos o aquilo que o ser é para ela, semelhantemente também para o bom e para as demais coisas, de modo que, se nem sequer o ser para o homem for bom, tampouco o ser para o ente será ente, tampouco o ser para o será ou semelhantemente, ou todo ou nenhum ou aquilo que o ser é ou será o caso, de modo que, se nem sequer o ser para o ente é ente, tampouco poderá ser ente nenhum dos demais. Além do mais, não é bom aquilo a que não se atribui o ser para o homem. É necessário, portanto, que sejam um só o bom e o ser para o homem, o belo e o ser para o ser, e isto é verdadeiro para tudo aquilo que se afirma não de outra coisa, mas sim em si mesmo e como primeiro. Com efeito, quando for atribuído, ele será suficiente, mesmo se não for forma, e, certamente, sobretudo se for forma. Ao mesmo tempo, é evidente também que, se as ideias forem tais como alguns afirmam, o subjacente não poderá ser essência, pois, por um lado, é necessário que elas sejam essências, mas, por outro, é necessário que elas não sejam de um subjacente, pois, caso contrário, elas seriam por participação. Assim, por esses argumentos, decorre que são um só e idênticos, não por concomitância, cada coisa em si mesma e o aquilo que seu ser é, inclusive porque conhecer cada coisa é isto, conhecer o aquilo que seu ser é, ou de modo que, também conforme a exposição, é necessário que ambos sejam um só. Mas, no caso daquilo que se afirma por concomitância, por exemplo, o musical ou o branco, não é verdadeiro afirmar que são idênticos ou aquilo que o ser é ou e a própria coisa, porque significam de duas maneiras. De fato, é branco tanto aquilo a que sucede como concomitante o branco, como também o concomitante, por conseguinte, de certa maneira são idênticos, mas, de outra maneira, não são idênticos à própria coisa e o aquilo que seu ser é, ou aquilo que o ser é para o branco não é idêntico nem ao homem, nem ao homem branco, mas é idêntico à afecção. Seria manifestamente absurdo se alguém estabelecesse um nome para cada um dos ou aquilo que o ser é, pois, neste caso, além dele, haveria um outro. Por exemplo, haveria um outro ou aquilo que o ser é ou para o aquilo que o ser é para o cavalo. No entanto, o que impediria que alguns fossem imediatamente o aquilo que o ser é, visto que o aquilo que o ser é ou é a essência? Ora, com certeza, não apenas são um só,
mas inclusive o enunciado deles é o mesmo, como é deveras evidente pelos casos que foram mencionados, e de fato, não é por concomitância que são um ser para o um e o um. Além do mais, se houvesse outro aquilo que o ser é, prosseguir-se-ia ao infinito. Pois, de um lado, haveria aquilo que o ser é o do um, e, de outro lado, o um, de modo que também sobre eles haveria o mesmo argumento. Assim, é evidente que cada coisa e o ser para cada coisa são um só e idênticos no caso das coisas que se afirmam em si mesmas e como primeiras. E é óbvio que as refutações sofísticas contra esta tese se resolvem com a mesma solução que o problema ou se Sócrates é idêntico ao ser para Sócrates, ou pois não faz nenhuma diferença quais são as premissas a partir das quais alguém poderia perguntar, ou a partir das quais eventualmente refutaria. Portanto, está dito de que modo cada coisa e o aquilo que seu ser é ou são idênticos, e de que modo não são idênticos. Capítulo 7. Entre as coisas que vêm a ser, umas vêm a ser por natureza, outras, pela técnica, e outras pelo espontâneo. Tudo que vem a ser por obra de algo, a partir de algo e algo, ou entendo este ou algo em cada categoria, ou é de alguma coisa, ou de algum tamanho, ou de alguma qualidade, ou em algum lugar. As gerações naturais são exatamente aquelas cujo vir a ser se dá a partir da natureza, nas quais o aquilo a partir de que vem a ser ou é o que chamamos matéria, aquilo por obra de que vem a ser ou é algum dos entes que são por natureza, e o algo é homem, planta, ou outra coisa desse tipo, as quais sobretudo afirmamos ser essência. E todas as coisas que vêm a ser por natureza ou por técnica comportam matéria, em cada uma delas é capaz de ser e de não ser, e isso é a matéria em cada uma. Em geral, é natureza tanto aquilo a partir de que como aquilo em direção a que vem a ser, de fato, aquilo que sofre processo de vir a ser tem natureza, por exemplo, planta ou animal, e aquilo por obra de que vem a ser é a natureza concebida como forma, e que é homoforme, mas é ela mesma em outro de fato, é um ser humano que gera um ser humano. É assim, portanto, que vêm a ser as coisas que vêm a ser devido à natureza, as demais gerações, por sua vez, se chamam produções. Todas as produções se dão a partir da técnica, ou de uma capacidade, ou do pensamento. Entre elas, algumas vêm a ser também pelo espontâneo ou por acaso, de maneira semelhante à que se dá no domínio daquilo que vem a ser a partir da natureza, pois, também neste último, em alguns casos as mesmas coisas podem ser geradas tanto a partir de uma semente como também sem semente. Mas, a respeito destes casos, devemos examinar depois, a partir da técnica, por sua vez, vêm a ser coisas cuja forma está na alma, sporoforma, quero dizer o aquilo que o ser é o de cada coisa e a essência primeira, de fato, inclusive de coisas contrárias de certo modo a uma mesma forma, pois a essência da privação é a essência oposta de, por exemplo, a saúde é oposta à doença, pois a doença é a ausência dela, e a saúde é a definição e o conhecimento na alma. Algo vem a ser saudável na medida em que alguém pensa do seguinte modo, visto que a saúde é isto aqui, é necessário, se há de se dar algo saudável, que algo se dê, por exemplo, equilíbrio, ou mais, se este equilíbrio há de se dar, é necessário haver calor, e deste modo continuamente pensa, até que remonte aquele item extremo que ele próprio é capaz de produzir. Em seguida, o movimento que se dá a partir disto, e em direção ao estar saudável, e já se denomina a produção. Por conseguinte, decorre que, de algum modo, a saúde vem a ser a partir da saúde e a casa a partir da casa, e aquela que possui matéria vem a ser a partir da que é sem matéria, pois a medicina é a forma da saúde, assim como a arte de construir casa é a forma da casa, e, por essência sem matéria, quero dizer o aquilo que o ser é.
Entre os tipos de geração e movimento, um se denomina o pensamento, o outro se denomina a produção, ou é pensamento aquele que se dá a partir do princípio, isto é, da forma, ao passo que é produção aquele que se dá a partir do último item do pensamento. É também de modo semelhante que cada um dos demais intermediários vem a ser. Quero dizer, por exemplo, se há de estar saudável, é preciso estar equilibrado. Mas o que é, então, estar equilibrado? É isto aqui, e isto se dará se o corpo for esquentado. Mas este, por sua vez, o esquentar-se, o que é? É algo específico. E tal coisa já se encontra disponível em potência. E isto já está em seu próprio poder. Assim, o fator que produz, isto é, do qual se inicia o movimento de se tornar saudável, se for pela técnica, é a forma na alma, ou mais, se for pelo espontâneo, o movimento se dará a partir daquilo que inicia o produzir para quem produz pela técnica. Por exemplo, ao curar, o princípio se dá, certamente, pelo esquentar, e isto se faz por fricção. Assim, o calor no corpo é uma parte da saúde, ou se lhe segue algo tal que é uma parte da saúde, ou isto se dá através de mais itens, e este é o item último, o que produz uma parte da saúde, também da casa, por exemplo, as pedras, e das demais coisas. Por conseguinte, conforme se diz, é impossível que algo venha a ser se nada estiver previamente disponível. Assim, é manifesto que, necessariamente, alguma parte estará disponível, de fato, a matéria é uma parte, pois ela sofre o processo de vir a ser e se encontra inerente no resultado. Mas será, então, que a matéria se conta também entre os itens que estão na definição? Ora, é certo que dizemos de ambas as maneiras o que são os círculos de bronze, tanto dizendo que a matéria é bronze, como dizendo que a forma é figura de tal e tal qualidade, e isto é o gênero em que ele primeiramente é posto. Assim, é certo que o círculo de bronze comporta matéria na definição. Algumas coisas, quando vêm a ser, são designadas não como aquilo a partir de que vem a ser, a título de matéria, mas, de preferência, como o daquilo, ou por exemplo, da estátua não é o pedra, mas sim o de pedra, ou por outro lado, o homem que se torna saudável não é designado como aquilo a partir de que vem a ser, e a causa disso é que vem a ser a partir da privação e do subjacente, o qual designamos como matéria, e isto é, tanto o homem como o doente se tornam saudáveis, mas, de preferência, se diz que vem a ser a partir da privação, por exemplo, se diz a partir de doente vem a ser saudável, de preferência a partir de homem vem a ser saudável, porque o saudável não é designável como o doente, mas é designável como o homem, e o homem é designável como o saudável. Mas, para as coisas cuja privação é pouco evidente e desprovida de denominação, por exemplo, da privação de uma figura qualquer no bronze, ou a de uma casa nos tijolos e madeiras, parece que elas vêm a ser a partir desses materiais, tal como, naquele caso, a partir de doente. Por isso, tal como lá naquele caso a coisa que vem a ser não se designa como aquilo a partir de que vem a ser, tampouco aqui neste caso a estátua se diz o madeira, mas é apresentada como o de madeira, não o madeira, e como o de bronze, mas não o bronze, e o de pedra, mas não o pedra, assim como a casa é o de tijolos, mas não o tijolos, ou uma vez que, se alguém observar tenazmente, não dirá, sem mais, nem sequer que a partir de madeira venha a ser estátua, ou, a partir de tijolos, casa, porque é preciso que venha a ser a partir de algo que sofra mudança, mas não a partir de algo que permanece. Por isso, portanto, se diz dessa maneira. Capítulo 8.
Dado que aquilo que vem a ser por obra de algo, quero dizer, aquilo de onde provém o princípio do vir a ser, a partir de algo, considere-se não a privação, mas a matéria, pois já se encontra delimitado de que maneira assumimos isso, e vem a ser algo, e isso é esfera, ou círculo ou qualquer outro que venha a calhar, assim como não se produz aquilo que está subjacente, e o bronze. Do mesmo modo tampouco se produz a esfera, a não ser por concomitância, porque a esfera de bronze é esfera, e é ela que se produz. De fato, produzir um certo isto é produzi-lo a partir de algo que em geral se encontra subjacente, quero dizer que produzir o bronze esférico não é produzir o esférico ou a esfera, mas produzir algo distinto, por exemplo, esta forma em algum outro item, pois, se produzisse a esfera, produzir-se-ia a partir de algum outro item, e isso foi anteriormente estabelecido, por exemplo, produz-se a esfera êmea, e isso é assim porque, a partir desta coisa, que é bronze, se produz isto aqui, que é esfera, ora, se também se produzisse esta última, em si mesma, é evidente que se produziria do mesmo modo, e as gerações procederiam ao infinito. Portanto, é evidente que a forma, ou como quer que seja preciso chamar a configuração presente na coisa sensível, e não sofre processo de devir, nem a dela processo de geração, nem o aquilo que o ser é, pois ele é aquilo que vem a ser em outra coisa por obra da técnica, da natureza ou de uma capacidade. E se faz que exista esfera êmea, produzem-na a partir do bronze da esfera, pois se produz a forma nisto aqui, e tal coisa é esfera êmea. Mas, se houvesse geração do ser para a esfera em geral, ele seria algo constituído de algo, pois sempre é preciso que aquilo que sofre processo de vir a ser seja divisível, e que um seja isto e o outro, aquilo, e quero dizer, matéria, e o outro, forma. Ora, assim sendo, se a esfera é a figura igual a partir do meio, disto, um item seria aquilo em que estaria presente o que se produz, o outro seria o que estaria presente naquele primeiro, e o conjunto seria aquilo que se encontra gerado, tal como a esfera êmea. Assim, pelo que foi dito, é evidente que aquilo que se designa como forma ou essência não é suscetível ao devir, mas que, por outro lado, é suscetível ao devir a essência composta, que se designa conforme aquela, e é evidente que em tudo que se gera a matéria, e que um SC dos elementos é tal e tal coisa, o outro, tal e tal outra. Mas será, então, que há alguma esfera à parte destas, ou alguma casa à parte das de tijolos? Ou, pelo contrário, se assim fosse, jamais seria possível que viesse a ser um certo isto, e antes, significa de tais e tais qualidade, mas não é isto e algo determinado, mas, antes, se produz e se gera a partir disto algo de tais e tais qualidade, e, quando algo foi gerado, tem-se isto de tais e tais qualidade. E tudo isto, Calhas ou Sócrates, é similar a esta esfera N aqui, ao passo que o homem e o animal são similares à esfera N em geral. É evidente, portanto, que a causalidade das formas, como alguns costumam conceber as formas, se há algumas à parte das coisas particulares, não é em nada útil ao menos para as gerações e para as essências. Ao menos, devido a elas, nem sequer existiriam essências em si mesmas. Com efeito, em alguns casos, é de fato evidente que a coisa que gera é tal qual a coisa gerada, embora não sejam precisamente a mesma coisa, tampouco uma só em número, mas sim uma só pela forma específica, como nos entes naturais, que de fato, um ser humano gera um ser humano, se não for algo à parte da natureza que vier a ser, por exemplo, quando um cavalo gera um mulo, mas também este caso é semelhante, daquilo que seria comum ao cavalo e ao asno não se encontra denominado, o gênero mais próximo, mas seria certamente ambos, como o mulo.
Portanto, é evidente que não é preciso instituir nenhuma forma como modelo, pois é sobretudo nestes casos que modelos seriam requisitados, pois são estas coisas que sobretudo são essências, mas é suficiente que aquilo que gera produza e seja a causa pela qual a forma se dá na matéria. Já o todo, por sua vez, e a forma de tal e tal tipo nestas carnes e ossos, é Calhas ou Sócrates, e são distintos devido à matéria, pois esta é distinta, mas são idênticos pela forma específica, pois a forma específica é indivisível. Capítulo 9. Dado que algumas coisas vêm a ser tanto por técnica como também pelo espontâneo, por exemplo, saúde, ao passo que outras não, por exemplo, casa, é plausível que alguém pergunte por que isso ocorre. A explicação reside na qualidade da matéria envolvida no processo de geração. Em alguns casos, a matéria é capaz de mover-se por si mesma, enquanto em outros não. Aquelas que possuem essa capacidade podem existir sem a intervenção técnica, pois são movidas por elementos que não possuem habilidade técnica ou são movidas a partir de alguma parte. Portanto, tudo vem a ser a partir de um homônimo, tal como os entes por natureza, ou a partir de uma parte homônima, por exemplo, uma casa vem a ser a partir de casa, na medida em que ela se dá por meio do pensamento, pois a técnica é a forma, ou a partir de algo que possui uma parte, e se não vier a ser por concomitância. A essência é princípio de todas essas coisas, assim como é princípio nos silogismos, e de fato, os silogismos procedem a partir do o que é, e aqui neste caso, as gerações procedem a partir do o que é. As coisas que se constituem por natureza comportam-se de modo semelhante a esses princípios. A semente produz tal como os produtos da técnica, e as coisas que se geram pelo espontâneo são todas aquelas cuja matéria é capaz de ser movida também por si mesma. Porém, todas aquelas cuja matéria não é capaz disso, é impossível que sejam geradas de outro modo que não seja a partir de si mesmas. Não apenas a respeito da essência o argumento mostra que a forma não é suscetível ao devir, mas o argumento é semelhantemente comum a respeito de todos os itens primeiros, isto é, o de tal quantidade, o de tal qualidade e as demais categorias. Tal como vem a ser uma esfera énea, mas não a esfera, nem o bronze, do mesmo modo, também no caso do o que é, da qualidade, da quantidade e demais categorias semelhantes. Por essas considerações, é possível compreender como próprio da essência o seguinte: é necessário estar previamente dada em efetividade uma outra essência, a que produz, por exemplo, um animal, se vem a ser um animal, ou mais não é necessário que a qualidade ou a quantidade estejam previamente dadas em efetividade, mas apenas em potência. Capítulo 10. Dado que a definição é um enunciado e todo enunciado tem partes, e que, assim como o enunciado se tem para a coisa, do mesmo modo a parte do enunciado se tem para a parte da coisa, constitui já um impasse saber se é preciso ou não que o enunciado das partes esteja contido no enunciado do todo. Pois, em alguns casos, o enunciado das partes se manifesta inerente no enunciado do todo, mas, em outros, não. O enunciado do círculo não contém o dos segmentos, ao passo que o enunciado da sílaba contém o das letras, embora o círculo divida-se nos segmentos assim como a sílaba divide-se nas letras. Além do mais, se as partes são anteriores ao todo, e se o ângulo agudo é parte do ângulo reto e o dedo é parte do animal, o agudo e o dedo seriam respectivamente anteriores ao ângulo reto e ao homem. No entanto, reputa-se que estes últimos é que são anteriores, pois, pela definição, aqueles se dizem a partir deles, e eles são anteriores também por serem sem aqueles.
Ou o parte-o se diz de muitos modos, um dos quais é o mensurador pela quantidade, ou mais isso deve ser deixado de lado, eis o que, por sua vez, deve ser investigado, que partes constitui-se a essência. Dado que a matéria, forma e o composto delas, e dado que a essência é tanto a matéria como a forma e também o composto delas, de certo modo, a matéria se diz parte de alguma essência, mas, de outro modo, se diz ser parte da essência não a matéria, mas aquilo de que se constitui a definição da forma. Por exemplo, a carne não é parte da concavidade, pois ela é a matéria na qual vem a ser a concavidade, mas é parte da densidade, e o bronze é parte da estátua composta, mas não da estátua assumida como forma. A definição do círculo não contém a dos segmentos, mas a definição da sílaba contém a das letras, pois as letras são partes da definição da forma, e não matéria, ao passo que os segmentos são partes enquanto matéria na qual sobrevém a forma. Mas, de certo modo, tampouco é verdade que qualquer letra deverá estar contida na definição da sílaba, por exemplo, estas letras aqui de cera, ou estas no ar, pois também elas já são parte da sílaba enquanto matéria sensível. Tais partes são partes do composto, não mais, porém, partes da forma e daquilo de que é a definição, por isso, precisamente, tais partes tampouco estão presentes nas definições. Assim, em certo tipo de definição, estará contida a definição de tais partes, mas, em outro tipo, não é preciso que esteja contida, se não for a definição do composto. Portanto, alguns entes têm por princípios de que se constituem as coisas nas quais se corrompem, ao passo que outros, não. Corrompe-se em tais coisas todo o composto que é forma e matéria, por exemplo, o adunco e o círculo ênio, e é parte destes compostos a matéria, ou no entanto, não se corrompe em tais coisas, ou em geral, ou, ao menos, não deste modo, tudo aquilo que não está composto com sua matéria, mas que é sem matéria, cujas definições são apenas da forma. Consequentemente, tais coisas são princípios e partes daqueles compostos, ao passo que, da forma, não são nem partes nem princípios. Assim, já agora está dito algo verdadeiro, e entretanto, pronunciemo-nos ainda mais claramente, retomando. São anteriores, ou todos, ou alguns, os itens que são partes da definição, isto é, nos quais se divide a definição, ou no entanto, a definição do ângulo reto não se divide na definição do ângulo agudo, mas é a do agudo que se divide na do ângulo reto. Reportam-se entre si de modo semelhante também o círculo e o semicírculo, vê o semicírculo que se define pelo círculo, e é o dedo que se define pelo todo. Por conseguinte, são posteriores todos os itens que são partes enquanto matéria, isto é, nos quais o todo se divide como matéria, ou mais, por outro lado, são anteriores, ou todos, ou alguns, e aqueles que são partes da definição e da essência segundo a definição. Dado que a alma dos animais é a essência daquilo que é animado, é a essência segundo a definição, isto é, a forma e ou aquilo que ser é para um corpo de tal e tal qualidade. De modo que as partes dela são anteriores ao animal composto, ao passo que o corpo e suas partes são posteriores a essa essência, e o que se divide nestas partes como matéria não é essa essência, mas sim o composto. Estas partes são, de certo modo, anteriores ao composto, mas, de certo modo, não, pois nem sequer são capazes de ser, ao serem separadas. Algumas partes são simultâneas, a saber, todas as decisivas, isto é, nas quais reside primeiramente a definição e a essência. E o homem ou e o cavalo, isto é, os que assim estão universalmente sobre os particulares, não são essência, mas algo composto de tal e tal definição e desta matéria aqui enquanto universal. E, em particular,
a partir da matéria última, já é Sócrates, e semelhantemente nos outros casos. Assim, há partes tanto da forma, sporoforma ou quero dizer o aquilo que o ser é, ou como do composto que se dá a partir da forma, assim como há partes da própria matéria. Entretanto, são partes da definição apenas as partes da forma, mas a definição é do universal, pois o ser para o círculo e o círculo são o mesmo, assim como o ser para a alma e a alma. Já dos compostos, no entanto, não há definição, por exemplo, deste círculo aqui de qualquer um dos particulares, seja sensível, seja inteligível, chamam inteligíveis os matemáticos, sensíveis, os de bronze e de madeira, mas eles são reconhecidos com intuição ou sensação, porém, quando estão afastados destas atividades, não é evidente se são ou se não são, mas sempre são designados e reconhecidos pela definição universal. E a matéria não pode ser reconhecida sozinha em si mesma. E certas coisas são matéria sensível, outras, matéria inteligível, sensível, por exemplo, bronze, madeira, e toda matéria suscetível de movimento, o inteligível, por sua vez, é a que pertence às coisas sensíveis não enquanto sensíveis, por exemplo, os entes matemáticos. Está dito, portanto, a respeito do todo e da parte, a respeito do anterior e do posterior, de que maneira se dá. E, quando alguém pergunta se são anteriores o ângulo reto, o círculo e o animal, ou antes os itens nos quais eles se dividem e dos quais se constituem, é necessário replicar, contra tal pergunta, que não são anteriores sem mais. Por um lado, se também a alma é animal ou animado, ou se a de cada um é cada um, e se é círculo o ser para o círculo e se é ângulo reto o ser para o ângulo reto e a essência do ângulo reto, deve-se dizer, certamente, que algo é posterior a algo, por exemplo, posterior às partes contidas na definição e a certo ângulo reto, pois é assim posterior o ângulo reto com matéria, o ângulo reto ênio e também o ângulo presente nas linhas particulares, ao passo que o ângulo reto sem matéria é, certamente, posterior às partes contidas na sua definição, mas anterior às partes contidas no ângulo particular, no entanto, sem mais, não se deve dizer que isto é anterior àquilo. Por outro lado, se a alma for distinta e não for animal, também assim, conforme foi dito, certas coisas deverão ser tidas como anteriores ou posteriores a outras, mas outras, não. Capítulo 11. É razoável que se pergunte quais partes são da forma e quais não são da forma, mas sim do composto. De fato, se isso não estiver claro, não será possível definir cada coisa, pois a definição é do universal e da forma, ou assim, se não estiver claro quais, entre as partes, são partes enquanto matéria e quais não o são, tampouco será clara a definição da coisa. Para todas as coisas que manifestamente sobrevêm a materiais distintos em forma, por exemplo, o círculo sobrevém ao bronze, à pedra e à madeira, parece ser evidente que o bronze e a pedra não são algo que pertença à essência do círculo, pelo fato de que o círculo se separa deles. Por outro lado, nada impede que seja de maneira semelhante para todas as coisas que não percebemos separadas, sc de seus materiais, como se todos os círculos percebidos fossem de bronze, pois, neste caso, não. Menos que no caso anterior, o bronze não seria algo que pertencesse à forma, mas seria difícil subtraí-lo pelo pensamento. Por exemplo, a forma do homem sempre se manifesta em carnes, ossos e partes desse tipo, ou mais será que elas seriam inclusive partes da forma e da definição? Ou não o seriam, mas seriam matéria, mas, por que se a forma do homem não sobrevém também a outros materiais, somos incapazes de separá-la sc desses materiais?
Dado que esta última alternativa parece ser cabível, embora não seja claro em quais circunstâncias, alguns já se embaraçam também a respeito do círculo e do triângulo, como se não fosse adequado defini-los por linhas e pelo contínuo, mas como se todas estas coisas fossem afirmadas com relação a eles do mesmo modo pelo qual se afirma que as carnes e ossos são partes do homem, e do mesmo modo pelo qual se afirma que o bronze e a pedra são partes da estátua. E reduzem tudo aos números, e afirmam que a definição da linha é a definição do 2. E, entre os que propõem as ideias, uns afirmam que a díada é a linha em si, outros afirmam que é a forma da linha, pois afirmam que, em alguns casos, a forma é idêntica àquilo de que ela é forma, por exemplo, a díada e a forma da díada, mas que, no caso da linha, isto não mais ocorre. Ora, decorre, para eles, haver uma única forma de muitas coisas cujas formas são manifestamente distintas, como ocorreu também aos pitagóricos, e seria possível fazer uma única e mesma forma de todas as coisas, ao passo que as demais não seriam formas, e, deste modo, todas as coisas seriam uma só. Assim, está dito que o assunto concernente às definições tem certa dificuldade, e por que causa? Por isso, é também despropositado reduzir todas as coisas desta maneira e eliminar a matéria, visto que certas coisas, seguramente, são isto nisto ou tais itens se comportando de tal e tal modo. E a comparação a respeito do animal, a que Sócrates jovem costuma enunciar, não é acertada, vela se desvia do que é verdadeiro e faz conceber que seria possível que o homem fosse sem as partes, assim como o círculo é sem o bronze. Os dois casos, entretanto, não são semelhantes, pois o animal é algo sensível, e não é possível defini-lo sem o movimento e, por isso, tampouco sem suas partes dispostas de uma determinada maneira, e de fato, a mão é parte do homem não de qualquer modo, mas apenas a que é capaz de executar a função, de modo a ser animada, no entanto, não sendo animada, não é parte do homem. No que concerne aos entes matemáticos, por que as definições não são partes das definições, por exemplo, do círculo, os semicírculos? Pois estes não são sensíveis. Ou isso não faz nenhuma diferença? Pois haveria matéria também de alguns entes não sensíveis e de tudo aquilo que não é ou aquilo que o ser é ou nem é, ele mesmo em si mesmo, uma forma, mas um certo isto. Assim, eles não serão partes do círculo universal, mas serão partes dos círculos particulares, como foi dito anteriormente. De fato, certas coisas são matéria sensível, outras, matéria inteligível. É evidente também que a alma é a essência primeira, ao passo que o corpo é matéria, e o homem, só o animal, por sua vez, é o composto de ambos enquanto universal. Mas Sócrates, sou corisco, se Sócrates é também sua alma, é sob dois aspectos, com efeito, uns dizem que ele é sua alma, outros, que ele é o composto, mas, por outro lado, se Sócrates, sem mais, esta alma e este corpo, o particular é tal como o universal. Devemos posteriormente examinar se há, além da matéria de tais essências, alguma outra, e se é preciso procurar alguma outra essência, por exemplo, números ou algo de tal qualidade. Com efeito, é por isso que estamos tentando delimitar algo também a respeito das essências sensíveis, dado que, de certo modo, o estudo das essências sensíveis é tarefa da ciência da natureza e da filosofia segunda. De fato, é preciso que o estudioso da natureza tenha conhecimentos não apenas a respeito da matéria, mas também, e preferencialmente, a respeito da essência segundo a definição. A respeito das definições, devemos posteriormente examinar de que maneira são partes os itens contidos no enunciado, e por que a definição é um enunciado uno, pois é evidente que seu objeto é uno, ou no entanto,
devido a que tal objeto, tendo partes, é uno. Está dito, portanto, de maneira geral, o que é ou aquilo que o ser é ou e como ele próprio se atribui em por si mesmo, também está dito porque a definição do ou aquilo que o ser é, em alguns casos, contém as partes da coisa definida, mas, em outros casos, não contém. Também está dito que, na definição da essência, não podem estar contidas as coisas que são partes como matéria, pois nem sequer são partes desta essência, mas sim da essência composta, da qual, de certo modo, há e não há definição, e junto com a matéria certamente não há, de fato, não é possível determinar qual é a matéria, mas a definição segundo a essência primeira, por exemplo, de homem, é a definição da alma, ou de fato, a essência é a forma inerente, a partir da qual, juntamente com a matéria, designa-se a essência composta, de, por exemplo, a concavidade, com efeito, a partir dela e do nariz se dá o nariz adunco e a aduncidade, de nariz ocorrerá, neste caso, duas vezes, ou mais, na essência composta, por exemplo, em nariz adunco ou em calhas, deve estar contida também a matéria. Também está dito que cada coisa e o aquilo que seu ser é ou são, em alguns casos, idênticos, como no caso das essências primeiras, por exemplo, curvatura e o ser para a curvatura, se é primeira, se entendo por o primeiro a essência que não se diz por certa coisa estar presente em algo diverso, em algo que subjaz como matéria, mas que não são idênticos no caso das coisas que são como matéria ou tomadas juntamente com a matéria, nem se forem uma só por concomitância, como Sócrates e o musical, pois estes são idênticos por concomitância. Capítulo 12. Agora, discutamos primeiramente tudo quanto não foi discutido nos analíticos a respeito da definição, pois a dificuldade neles formulada é propícia às discussões a respeito da essência. Refiro-me a tal dificuldade porque, porventura, é uno aquilo cujo enunciado dizemos ser definição, por exemplo, de homem, o animal bípede. Que seja este seu enunciado. Pois bem, porque isto é mas não muitos, animais e bípedes. No caso de homem e branco, eles são muitos quando um não se atribui ao outro, mas são um só quando um deles se atribui ao outro, isto é, quando o que está subjacente, o homem, padece algo, pois, neste caso, se tornam um só, e há um homem branco. No caso de animais bípedes, no entanto, um não participa do outro, pois não se reputa que o gênero participe das diferenças, dado que, neste caso, o mesmo participaria dos contrários, pois são contrárias as diferenças pelas quais se diferencia o gênero. Mas, mesmo se o gênero participasse das diferenças, seria o mesmo argumento, se, precisamente, as diferenças são muitas, como dotado de pés, bípede, sem asas. Porque elas constituem uma só coisa, mas não muitas. De fato, não é porque estão contidas no gênero, pois, se assim fosse, a partir de todas as diferenças haveria uma só coisa. No entanto, é preciso que seja uno tudo aquilo que está sob definição, pois a definição é certo enunciado uno e é um enunciado da essência, por conseguinte, é preciso que ela seja um enunciado de algo uno, precisamente porque a essência, como dissemos, designa algo uno e um certo isto. Mas é preciso investigar primeiramente a respeito das definições por divisões. Não há na definição nenhum outro item, a não ser o gênero dito primeiro e as diferenças, os outros gêneros são o primeiro e, com ele, as diferenças conjuntamente assumidas, por exemplo, o gênero primeiro é animais, o seguinte é animais bípedes, por sua vez, animais bípedes sem asas, se dá de modo semelhante mesmo se enunciar através de um maior número de itens. De modo geral,
é indiferente que o enunciado se dê através de muitos ou através de poucos itens, de modo que tampouco faz diferença que se dê através de poucos ou através de dois. E, destes dois, um é diferença, outro é gênero, por exemplo, de animais bípedes, o animais é gênero, ao passo que o outro é diferença. Pois bem, se um gênero não existe, sem mais, a parte de suas formas específicas, ou se existe a parte, sim, mas enquanto matéria, com efeito, a voz é gênero e matéria, e as diferenças fazem a partir delas formas específicas e as letras, é evidente que a definição é o enunciado que se constitui pelas diferenças. No entanto, eis o ponto, é preciso, também, dividir justamente a diferença da diferença. Por exemplo, de animais, é diferença o dotado de pés, por sua vez, é preciso que a diferença do animais dotado de pés lhe pertença enquanto ele é dotado de pés, por conseguinte, não se deve afirmar, a respeito do dotado de pés, o alado e o sem asas, se afirma acertadamente, mas poder-se-á fazer isso por ser incapaz, mas sim o de pés segmentados e o de pés não segmentados, pois estas são diferenças do pé, com efeito, a segmentação dos pés é certa dotação de pés. E há de se prosseguir sempre deste modo, até que se chegue nos indiferenciáveis, e neste momento, haverá tantas formas específicas de pé quantas forem as diferenças, e os animais dotados de pés serão em número igual às diferenças. Ora, se isso é assim, é evidente que a diferença última será a essência e a definição da coisa, dado que, justamente, não é preciso enunciar os mesmos itens várias vezes nas definições, pois isso é supérfluo. No entanto, é isto que ocorre, precisamente, quando alguém diz animais dotados de pés bípedes, nada mais diz senão animais que têm pés, que têm dois pés, e se dividir tal item pela divisão apropriada, dirá o mesmo mais vezes e em um número de vezes igual ao das diferenças. Assim, se a diferença surgir da diferença, uma única diferença última será a forma e a essência, ou mais, se a diferença surgir por concomitância, por exemplo, se alguém dividir o dotado de pés em branco e negro, já as diferenças serão tantas quantos forem os recortes. Por conseguinte, é evidente que a definição é o enunciado que se constitui pelas diferenças, entre elas, pela última, ao menos segundo a divisão correta. E isso se torna evidente, se alguém inverte a ordem em tais definições, por exemplo, na de homem, afirmando animais bípedes dotado de pés e de fato, o dotado de pés é supérfluo, uma vez já dito o bípede. Mas não há ordem na essência, e de fato, como seria preciso pensar um item como posterior, e outro, como anterior. Assim, a respeito das definições por divisões, considere-se dito este tanto, numa primeira abordagem e de que qualidade elas são. Capítulo 13. Dado que esta investigação é a respeito da essência, retornemos novamente. Afirma-se ser essência o subjacente, ou aquilo que o ser é e o composto deles, bem como universal. Ora, a respeito dos dois primeiros, foi discutido, de fato, foi discutido tanto o aquilo que o ser é como o subjacente, que subjaz de duas maneiras, ou sendo um certo isto, como o animal subjaz às afecções, ou como a matéria subjaz à efetividade, mas também o universal alguns julgam ser sobretudo causa, e julgam que é princípio universal, por isso, voltemo-nos também a ele, pois afigura-se impossível ser essência qualquer um entre os que se chamam universais. Em primeiro lugar, é a essência de cada coisa que é própria a cada coisa, a que não se atribui a outra, o universal, no entanto, é comum, pois se diz universal aquilo que naturalmente se atribui a muitos. Ora, de que, então, ele seria essência? Ou de todos, ou de nenhum.
mas não é possível que seja essência de todos. Por outro lado, se fosse essência de uma coisa, também todas as demais seriam esta coisa, pois as coisas cuja essência, e isto é, cujo aquilo que o ser é, ou é uma só são também elas próprias uma só. Além disso, denomina-se essência aquilo que não se afirma de algo subjacente, ao passo que o universal sempre se afirma de algo subjacente. Será que, embora não caiba que o universal seja essência enquanto aquilo que o ser é, seria possível que fosse essência enquanto inerente no aquilo que o ser é? Por exemplo, o animal, inerente no homem e no cavalo. Então, seria evidente que haveria alguma definição dele. Tampouco faria diferença se não fosse definição de todos os itens que se encontram na essência, pois, neste caso, ele não menos seria essência de algo, como o homem é a essência do homem no qual se encontra, por conseguinte, sucederia novamente o mesmo resultado, o universal seria a essência daquele item, e isto é, o animal, ou no qual se encontrasse enquanto próprio. Além do mais, seria impossível e absurdo se o isto e a essência, se fossem constituídos de certos itens, fossem constituídos não de essências, nem de um certo isto, mas sim de tais e tais qualidades, pois, neste caso, o que não é essência, isto é, o de tais e tais qualidades, seria anterior à essência e ao isto. Mas isso, precisamente, é impossível. Pois não é possível que as afecções sejam anteriores à essência, nem por definição, nem no tempo, nem no vir a ser, pois, se o fossem, seriam também separadas. Além do mais, em Sócrates, sendo ele uma essência, estaria inerente uma essência, por conseguinte, esta seria a essência de duas coisas. Em geral, decorre que, se são essência o homem e todos os que se enunciam deste modo, os itens contidos em suas definições não são essência de nada, tampouco encontram-se a parte daqueles primeiros, nem em outras coisas, quero dizer, por exemplo, que não há animal algum à parte dos alguns animais, tampouco há um outro que fosse diverso dos que estão contidos nas definições. Assim, para os que consideram estes argumentos, é evidente que nenhum item que se atribui universalmente é essência, e que nenhum item que se predica em comum designa um certo isto, mas sim de tais e tais qualidades. Caso contrário, muitos outros absurdos decorreriam, inclusive o terceiro homem. Além disso, também deste modo é evidente, bem possível que uma essência seja constituída de essências nela inerentes em efetividade, pois as coisas que são deste modo duas em efetividade jamais poderiam ser uma só em efetividade, mas, antes, se fossem duas em potência, poderiam ser uma só em efetividade, por exemplo, a linha dupla se constitui das duas metades em potência, pois a efetividade as separa, por conseguinte, se a essência é algo uno, ela não pode constituir-se de essências nela. Inerentes, também desta maneira que Demócrito corretamente enuncia, dele afirma ser impossível que venha a ser um a partir de dois, ou dois a partir de um, ou com efeito, ele propõe as grandezas indivisíveis como essências. Evidentemente, também no caso do número sucederá de maneira semelhante, se o número for, de fato, uma composição de unidades, como é afirmado por alguns, com efeito, ou a díada não é algo uno, ou nela não há unidade em efetividade. Mas a decorrência disso comporta um impasse, se não é possível que uma essência seja composta de universais, porque estes designam de tais e tais qualidades, mas não um certo isto, nem é possível que uma essência seja composta de essências em efetividade, toda essência seria não composta, de modo que tampouco poderia haver definição de essência alguma. No entanto, é admitido por todos, se foi dito há muito, que ou apenas da essência a definição, ou dela sobretudo, ou agora, no entanto, parece que não há nem sequer dela. Assim,
de nada poderia haver definição. Ou, então, de certo modo haverá, mas, de certo modo, não haverá. Este assunto ficará mais evidente nas discussões posteriores. Capítulo 14. Por estas mesmas considerações, é evidente o que decorre também para os que afirmam que as ideias são essências separadas, e ao mesmo tempo, fazem a forma específica a partir do gênero e das diferenças. Pois, se há formas, se há o animal no homem e no cavalo, ou ele é um só e idêntico em número, ou é distinto, sendo evidente que ele é um só por sua definição, pois expõe a mesma definição que o enuncia em cada um daqueles dois casos. Ora, se há um homem, que é, ele mesmo em si mesmo, um certo isto e separado, necessariamente, também as coisas de que ele se constitui, por exemplo, o animal e o bípede, significam um certo isto, são separados e são essências, por conseguinte, isso é necessário também para o animal. Assim, se são um só e idênticos o animal no cavalo e o animal no homem, como tu és um só e idêntico a ti mesmo, de que modo o animal único, presente em coisas que estão à parte uma da outra, poderia ser um só? E por que este animal não estaria também à parte de si mesmo? Além do mais, se ele participasse tanto do bípede como do polípede, decorreria algo impossível, e coisas contrárias se encontrariam ao mesmo tempo nele, sendo ele um só e um certo isto, ou mais, se ele não participasse, qual seria o modo, quando alguém afirma que o animal é bípede ou dotado de pés? Ora, talvez, se constitui, tem contato ou está misturado. Mas tudo isso é absurdo. Admita-se, então, que o animal inerente em cada um é distinto. Sendo assim, seriam ilimitadas, por assim dizer, as coisas de que o animal seria essência, pois não é por concomitância que o homem se constitui do animal. Além disso, o próprio animal em si seria muitas coisas, seria essência o animal inerente em cada um, pois homem se diz animal não por algum outro item, caso contrário, o homem seria a partir deste item, e este seria seu gênero, e, além disso, seriam ideias todas as coisas de que se constitui o homem, ou mais o animal não poderia ser ideia de uma coisa e essência de outra, pois isso é impossível, assim, cada um dos animais presentes nos animais seria o próprio animal em si. Além do mais, de que se constituiria esse animal? E de que modo ele proviria do animal em si? Ou como seria possível que o animal, cuja essência é precisamente isso mesmo, estivesse à parte do animal em si? Além do mais, a respeito das coisas sensíveis, também sucedem estas decorrências e outras mais absurdas que elas. Pois bem, se é impossível que seja assim, é evidente que não há formas delas da maneira como alguns o afirmam. Capítulo 15. Dado que a essência é de dois tipos, o composto e a definição, quero dizer que um dos tipos de essência é do seguinte modo, a definição tomada juntamente com a matéria, ao passo que o outro tipo é a definição em geral, de um lado, a corrupção, pois também a geração, de todas que se denominam daquele modo, mas, no caso da definição, não é assim, de tal modo que ela se corrompesse, de fato. Dela nem a geração, pois não é suscetível de vir a ser o ser para casa, mas sim o ser para esta casa, mas ela existe sem processo de geração e não existe sem processo de corrupção. De fato, foi provado que ninguém as gera nem as produz. Por isso, não há nem definição nem demonstração das essências sensíveis particulares, porque elas comportam uma matéria cuja natureza é tal que é suscetível de ser e não ser, pelo que, entre as mesmas, são corruptíveis todas as particulares. Ora, se a demonstração e a definição propiciam conhecimento de coisas necessárias,
E se não é possível, tal como não é possível que o conhecimento seja, em dado momento, conhecimento, mas, em outro, ignorância, pois algo de tal tipo é, antes, opinião, do mesmo modo, isso tampouco é possível para a demonstração e a definição, pois, daquilo que pode comportar-se de modo diverso, antes, opinião, é evidente que não pode haver nem definição nem demonstração delas. De fato, as coisas suscetíveis de corrupção, quando se distanciam da sensação, não são evidentes para quem possui conhecimento, e delas, preservando-se na alma as definições, não mais poderá haver nem definição, nem demonstração. Por isso, no que concerne às definições, quando alguém tenta definir algo particular, é preciso não desconhecer que sempre é possível refutá-lo, pois não é possível defini-los. Assim, tampouco é possível definir ideia alguma. Pois, como dizem, a ideia conta-se entre os particulares e é separada. É necessário que a definição seja constituída de termos, mas quem tenta definir não poderá produzir os termos, pois seria ininteligível, e os termos estabelecidos, por sua vez, são comuns a todos, assim, tais termos, necessariamente, seriam atribuídos também a outras coisas. Por exemplo, se alguém tentasse te definir, diria animal magro ou claro, ou alguma outra coisa desse tipo, que seria atribuível também a outro. Se alguém disser que nada impede que, separadamente, todos os termos sejam atribuídos a várias, mas, juntos, se atribuam apenas a tal e tal coisa, devemos afirmar, primeiramente, que se atribuem juntos também a ambos, por exemplo, animal bípede se atribui ao animal e ao bípede, e isto é inclusive necessário no caso dos eternos, precisamente na medida em que são anteriores e partes do composto, mas eles são também separados. Se o homem é separado, de fato, ou nenhum deles o seria, ou ambos, ou se, por um lado, nenhum for separado, o gênero não existirá à parte das formas específicas, por outro lado, se o gênero for separado, também a diferença o será. Em seguida, devemos afirmar que são anteriores pelo ser, e itens deste tipo não se destroem conjuntamente. Além do mais, se as ideias se constituem de ideias, pois são menos compostas aquelas de que outras se constituem, seria preciso que também os itens dos quais se constitui uma ideia fossem predicados, ainda, de muitas coisas, por exemplo, o animal e o bípede. Caso contrário, como poderiam ser reconhecidos? Pois haveria, neste caso, uma ideia que seria impossível predicar de mais de uma coisa. Mas isso não parece ser assim, ou antes, reputa-se que toda ideia é participável. Assim, conforme foi dito, passa despercebido que é impossível definir, no caso dos eternos, sobretudo no caso daqueles que são únicos, por exemplo, o Sol ou a Lua. De fato, cometem enganos não apenas por acrescentar características tais que, se forem eliminadas, ainda continuará sendo o Sol, por exemplo, o que circunda a Terra ou o que se esconde à noite, ou se parasse, ou se aparecesse a noite, não mais seria Sol, ou mais seria absurdo se não o fosse, pois o Sol designa uma essência, além do mais. Cometem enganos por acrescentar características que cabem a outra coisa, e isto é, e se uma outra coisa viesse a ser de tal e tal qualidade, é evidente que ela seria Sol, pois a definição de ambos seria comum, ou no entanto, o Sol for assumido entre os particulares, como Cleonte ou Sócrates. Por que nenhum deles propõe definição de alguma ideia? Pois, se eles o tentassem, tornar-se-ia evidente que é verdade o que agora foi dito. Capítulo 16. É evidente também que, entre as essências que assim são admitidas, a maioria são capacidades, das partes dos animais, de fato,
nenhuma delas continua existindo, ao ser separada, e, quando se separam, todas elas são como matéria, assim como terra, fogo e ar. De fato, nenhuma dessas coisas é algo uno, a não ser como agregado, antes que surja ou seja gerado a partir delas algo uno. Seria mais plausível considerar que as partes dos seres animados e as partes próximas da alma viriam a ser ambas as coisas e entes em efetividade e em potência, por possuírem princípios de movimento a partir de algo em suas articulações. Por isso, alguns animais, ao serem divididos, continuam a viver. Não obstante, todas elas hão de ser em potência, se forem algo uno e contínuo por natureza, não por força ou por justaposição, pois deste tipo é a qualidade de ser coxo. Visto que o um se diz tal como o ente, e visto que a essência de uma coisa é uma, isto é, são numericamente uma aquelas coisas cuja essência é numericamente uma, é evidente que não é possível que o um, ou o ente, sejam a essência das coisas, assim como tampouco o ser elemento ou ser princípio. Ora, procuramos qual é porventura o princípio, a fim de que nos reportemos a algo mais familiar. Assim, entre estes itens, seriam mais essência o ente uno, mais do que o princípio, o elemento e a causa, mas nem sequer aqueles são essência, dado que, precisamente, nenhum outro item comum é essência, pois a essência não se atribui senão a si mesma e aquilo que a possui, aquilo de que é essência. Além do mais, o um não poderia estar em diversos lugares ao mesmo tempo, mas aquilo que é comum encontra-se em diversos lugares ao mesmo tempo. Por conseguinte, é evidente que nenhum universal se dá separadamente à parte dos particulares. Contudo, de certo modo aqueles que propõem as formas pronunciam-se corretamente ao separá-las, se, de fato, são essências, mas, por outro lado, não pronunciam-se corretamente, porque afirmam que formam um sobre muitos. A causa disso é que não conseguem explicar quais seriam as essências desse tipo, incorruptíveis, à parte das essências particulares e sensíveis, eles as fazem especificamente idênticas às corruptíveis, pois são estas as que conhecemos, o homem em si e cavalo em si, acrescentando às coisas sensíveis a expressão o em si. No entanto, mesmo se jamais tivéssemos visto os astros, eles não menos, e julgo, seriam essências eternas à parte das que nós já conhecíamos. Por conseguinte, mesmo agora, se ainda não aprendemos quais são, ao menos haver algumas, certamente, necessário. Portanto, é evidente que, entre as coisas que se chamam universais, nenhuma é essência, e que não há nenhuma essência constituída de essências. Capítulo 17. O que é preciso dizer que a essência é, e de que qualidade ela é, enunciemo-lo mais uma vez, assumindo como que um outro princípio, com efeito, talvez a partir disso será evidente também a respeito da essência que é separada das essências sensíveis. Ora, dado que a essência é certo princípio e causa, é a partir do seguinte que se deve examinar. Procura-se o porquê ou sempre do seguinte modo, por que uma coisa se atribui a outra. Pois investigar por que o homem musical é homem musical, ou é investigar do modo mencionado, de por que o homem é musical, ou outra coisa. Assim, investigar por que uma coisa é ela mesma consiste em nada investigar, de fato, é preciso que se apresentem como já evidentes o que o e o ser o caso, por exemplo, que a lua sofre eclipse, mas, que a própria coisa é ela mesma, é o mesmo argumento e uma única causa para todos os casos, porque o homem é homem, ou porque o musical é musical, a não ser que alguém afirme que cada coisa é indivisível consigo mesma, e que isso seria o ser para o um, mas isso é sucinto e comum a todos os casos. Por outro lado, é plausível que alguém investigue por que o homem é um animal deste tipo. Isto, então,
é evidente, a saber, ele não investiga porque é homem aquele que é homem, e ele investiga, portanto, algo a respeito de algo, porque algo é atribuído a algo, mas é preciso que esteja evidente que é atribuído, pois, se não for assim, não se investiga nada. Por exemplo, por que troveja? Por que ocorre estrondo nas nuvens? De fato, aquilo que está sob investigação é algo que assim se afirma a respeito de outra coisa. E por que estas coisas aqui, isto é, tijolos e pedras, são uma casa? Pois bem, é evidente que se investiga a causa, e esta é aquilo que o ser é, ou de um ponto de vista lógico, a qual, em alguns casos, é o em vista de que, como, seguramente, a respeito de casa ou cama, mas, em outros casos, é o que moveu inicialmente, pois também isso é causa. Não obstante, este tipo de causa investiga-se a respeito do vir a ser e corromper-se, ao passo que aquela outra se investiga também a respeito do ser. Passa despercebido o que se propõe para a investigação, sobretudo no caso dos itens em que não se atribui um a outro. Por exemplo, investiga-se o que é o homem porque tal termo é dito como algo simples, mas não delimita que tais e tais coisas são isto. Não obstante, é preciso investigá-lo após desarticulá-lo, caso contrário, sucederia algo comum entre investigar algo e nada investigar. E é isso que é a essência de cada coisa, pois é isso que é a causa primeira do ser, mas, dado que, entre as coisas, umas não são essências, ao passo que todas as que são essências se constituem conforme a natureza e por natureza, torna-se claro que a essência a natureza deste tipo, a que não é elemento, mas sim princípio, e elemento é aquilo em que algo se divide, inerente como matéria, por exemplo, da sílaba, o A e o B. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.